o fracasso da expectativa da União Proletária Mundial contra os burgueses, né, deixou Lenin perplexo e aturdido, mas despertou a inteligência de Stalin. E Stalin, então, inventou o quê? A Grande Guerra Patriótica. Né? Foi assim que ele chamou a Segunda Guerra Mundial. A guerra da Rússia contra a Alemanha foi a Grande Guerra Patriótica. Então, unindo os russos contra o inimigo externo, exatamente no sentido de Enrico Corradini, é a revolução da nação contra o inimigo externo. Corradini dizia, são as nações não são proletários contra burgueses, são nações proletárias contra nações burguesas. Né? A nação dominada contra a nação dominadora. Não é isso? Então, é evidente, a Alemanha é industrialmente muito mais avançada do que a Rússia. Não é isso? E o Hitler já estava tentando dominar a Rússia novamente. A Rússia estava... Veja, Stalin começou a se preparar para uma guerra contra a Alemanha muito antes de que algum alemão percebesse isso. Como é que ele fez? Em primeiro lugar, ele ofereceu ajuda para que a Alemanha se reconstituísse militarmente, o que era proibido pelo Tratado de Versalhes. Então ele ofereceu dinheiro, né, armas, assistência técnica e terreno onde os alemães podiam treinar. Então os alemães iam treinar, montar o seu exército na Rússia. Ora, se você está montando o seu exército na Rússia, você acha que os russos não estão olhando, eles não sabem o que você está fazendo? Não estão fiscalizando? Então, seguinte, os russos estavam vendo tudo o que os alemães estavam fazendo para preparar o seu exército. Então, os russos já estavam numa condição superior, né? Vamos dizer, estrategicamente superior. Tropas russas já estavam apinhadas ao longo da fronteira com a Alemanha desde muito antes. Agora, o Stalin só falhou numa coisa, ele não previu que o Hitler ia se antecipar. Por quê? Aí tem um preconceito, ele achava que os nazistas eram irracionais, eram loucos. E ele dizia, não, eles são capazes de fazer a revolução, mas eles não são capazes de governar. Errado. Né? E ele se achava muito superior ao Hitler, assim como o Hitler se achava muito superior a ele. Os dois estavam enganados. Né? Então, ele não previu que o Hitler ia se antecipar, que foi o que o Hitler fez. Hitler recebeu a informação, não se sabe como, até hoje não se sabe como chegou a informação a ele, que os russos estavam na fronteira prontos para invadir a Alemanha. Porque a ideia do Stalin era o seguinte, era incentivar a guerra dos alemães contra as potências ocidentais. Usar a Alemanha como arma contra as potências ocidentais. Deixamos eles em cima da França, da Inglaterra e tal, eles vão lá, derrotam os franceses e ingleses, mas eles vão estar enfraquecidos, daí nós entramos por trás e o que eles ganharam, nós levamos. Essa foi a ideia. Ele chamava a Alemanha de... A Alemanha é o navio quebra-gelo da Rússia. Eles vão na frente, destroem tudo e a gente vai e toma. E foi exatamente o que ele acabou fazendo, presta atenção. O grande vencedor da Segunda Guerra foi a Rússia e somente a Rússia. Né? Que duplicou o seu território, se tornou uma... A Rússia antes era uma nação paupérrima, isolada, sem relevância diplomática nem comercial nenhuma, se tornou a grande potência com a guerra, né? De acordo com o plano do Stalin. Né? Por isso que eu digo, Stalin foi o maior estrategista do século XX, de longe. Os outros são tudo idiota perto dele. Então, o que ele fez? Ele adotou a retórica, a propaganda ideológica do Mussolini. Não só ele transformou a guerra, a Segunda Guerra, na Grande Guerra Patriótica, mas ele doutrinou os partidos comunistas de toda parte para que fizessem aliança com as suas burguesias nacionais contra o inimigo imperialista externo. Isso era literalmente o programa do PCB, Partido Comunista Brasileiro, não PCdoB. PCdoB entrou depois. Mas o velho PCB do Prestes, vocês podem ler toda a história. Né? Então, era a União Nacional. Para fomentar, inclusive fomentar o capitalismo nacional, porque a burguesia nacional, a burguesia local, é nossa amiga. Inimigo é o imperialista. Então nós nos unimos, em vez de nós fazermos guerra contra a burguesia, nós nos unimos com ela, para nós fazer primeiro a Revolução Burguesa e
quebrar o poder do inimigo externo, do imperialista. E daí o socialismo fica para depois, fica para o dia de São Nunca. Tá certo? Isto era o programa do PCB. Tanto que você vê que o nacionalismo anti-imperialista foi a tônica do PCB. Né? Ainda havia, na época tinha um livrinho muito famoso, chamava Um Dia na Vida do Brasilino, publicado pela editora brasilense, a qual era do Caio Prado Júnior, que era comunista. E Um Dia na Vida do Brasileiro é o seguinte: o brasileiro saía para a rua, tudo que ele encontrava era feito no exterior, tudo era americano, era canadense, era inglês, etc. Ou seja, o imperialismo estava onipresente. Não é isso? E o pobre brasileiro estava lá dando dinheiro para os imperialistas o tempo todo.